Oi pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou Marina Munhoz e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como é que eu comecei assim a minha transição para o veganismo. Na verdade, assim, como eu comecei a ter contato primeiramente com a causa vegana, que foi lá em junho de 2020. Mas antes disso eu tive uma espécie de despertar na causa animal que começou lá em 2018 e eu vou contar para vocês como é que foi. Bom, eu tinha uma gatinha, adotei uma gatinha, na época ela estava com cerca de 3 a 4 meses, e foi quando ela foi detectada com duas doenças muito graves, por sinal, que era um linfoma e também uma doença chamada PIF, que é a peritonite infecciosa felina. É uma doença viral que infelizmente não tem cura e ela afeta cerca de 30% dos gatos, principalmente quando eles estão nessa fase, né, de bebês ainda, de filhotes, né? E aí na época, né, a gente adotou essa gatinha, a gente sempre gostou muito de gato aqui em casa, nós temos 6 gatos hoje, e aí a gente resolveu que iria fazer o tratamento dela. E aí foram longos meses pela frente, fazendo uma espécie de quimioterapia que ela fazia toda semana, tinha que fazer exame de sangue, um processo inclusive muito parecido com o que nós humanos fazemos. E ela foi fazendo esse tratamento ao longo dos meses, né? Os veterinários na época conseguiram controlar essa parte da PIF, né? Que ela tinha aquela PIF efusiva, que fala que é a PIF úmida, que junta água, né? No pulmão, no abdômen, enfim. E ao longo dos meses ela foi, né, se restabelecendo, fazendo uma alimentação diferenciada também e tendo esse acompanhamento toda semana. E foi justamente nesse acompanhamento que eu comecei a perceber, né, toda essa perseverança, né, toda essa ciência que ela demonstrava ter em saber e reconhecer que estava doente pelo comportamento que ela apresentava. Era um animal muito dócil, que aceitava todo o tratamento, todo o carinho que a gente dava para ela. Eu sempre lembro dela e falo, nossa, faltava falar, né? Era um ser muito amoroso. E foi por isso que isso foi despertando em mim esse interesse em entender, né, que os animais também são seres que têm consciência, né? Eles sentem dor, sentem frio, sentem medo e querem lutar pela vida, né? Quando eles têm a oportunidade, quando tem pessoas que oferecem amor e carinho para eles, eles são seres de luz, né? Que estão aqui na nossa vida para nos passar alguma coisa, para nos ensinar alguma coisa e nos dar muito amor, né? Que é o que eles mais têm de divino, assim, de pleno. E aí foi na época eu, né, acompanhando ela ao longo desses meses, mas infelizmente a gente não conseguiu, né, salvar ela, fizemos tudo que foi possível, mas infelizmente ela se foi em fevereiro de 2019. E aí eu fiquei assim muito triste, né? Foi um vazio, uma coisa assim que mexeu muito comigo mesmo. E aí ao longo dos meses, né, a gente adotou outros gatos depois, vieram mais 3, né? Eu continuei adotando. Na verdade eu queria sair adotando todos os gatos que eu via pela frente, né? Eu falei, gente, e aí isso tudo me trouxe assim mais clareza, né? Eu fui me engajando cada vez mais com a causa animal. Comecei a pesquisar um pouco mais sobre essa parte da ciência animal também. E foi. Aí quando chegou em 2020, em meados de março, né, quando a gente já entrou em quarentena, aí depois veio o mês de junho, mais ou menos, que eu lembro que era um período que a gente já estava em casa já fazia alguns meses. E por conta de eu estar já me engajando com grupos pela internet, né, de causa animal, grupos que faziam resgate e adoção de animais, às vezes eram grupos que estavam lá, né, precisando de ajuda com ração, com remédios. Eu comecei a me engajar um pouco mais com isso, compartilhando, ajudando da forma que eu podia também. E eu lembro que num desses grupos que eu participava, compartilhou um dia um vídeo de um festival de carne que acontece numa cidade chamada Yulin, na China. Tava lá, Festival de Carne de Yulin. É um festival que acontece todos os anos. Desde 2009 acontece esse festival lá, e só que o que me chamou a atenção, o que me incomodou muito na verdade, foi de ver lá que tinham cachorros. E eram cachorros que eram abatidos ali, né, a céu aberto. Esses festivais acontecem lá de forma aberta, né, e é um lugar assim que eles abatiam não só carne de cachorro, mas gatos também, né. E aí tinha todos os outros tipos de animais que vocês imaginarem, né, animais silvestres, animais... os répteis também, então era cobra, tinha rato, tinha morcego, tinha pato,
Mas, assim, uma coisa que me incomodou bastante ali, claro, né, de ver todos aqueles animais acomodados e transportados da forma como esse vídeo mostrava, que na verdade era uma ONG que estava até, entre aspas, denunciando todo esse maltrato, né, que acontece nesse festival. Mas a cena bem terrível mesmo foi ver a forma como eles estavam matando, como eles estavam preparando, cozinhando a carne daqueles animais. Então fiquei muito chocada e aquilo, né, me chamou a atenção. Falei, como é que pode, né, gente? Uma coisa que para nós aqui no Brasil, né, a gente tem os gatos e cachorros como pets, né, como praticamente membros da família, e lá eles fazendo essas atrocidades, né? E eu lembro que essa mesma ONG, depois de alguns dias, né, esse mesmo grupo, eu não me lembro o nome agora, compartilhou um outro vídeo também mencionando novamente cenas desse festival aí de carne, que inclusive tem pessoas do mundo inteiro que viajam para ir lá assistir, ver essa carnificina a céu aberto. E eles comentavam justamente isso aí, tipo assim, né, o que para nós é uma coisa totalmente descabível, para eles é visto como cultura. E falava também que da mesma forma como a cultura deles para nós era vista de uma forma triste, né, o fato deles consumirem carne de gato e cachorro, a nossa cultura aqui no Brasil, que a gente, né, tem o hábito de comer carne de vaca, de boi, de porco, de repente isso também estaria como uma atrocidade para a Índia, por exemplo, né? Então lá eles respeitam muito os animais, eles têm os animais como seres sagrados mesmo, né? Então isso mexeu comigo, né? Mais ainda, né, do que eu já estava nessa causa toda aí dos animais. E aí a partir de então eu comecei a pesquisar um pouco mais, aí foi que eu ouvi realmente essa expressão de veganismo, né, de compaixão com os animais, tipo, olha, seja vegano, go vegan, né? Eu falei, vou pesquisar, vou ver do que se trata. E foi aí que realmente eu tive, digamos assim, um start, né, um pouquinho maior, né, nessa causa de animal, mas não só mais a questão de gatos e cachorros. E eu comecei a ver também todo digamos assim, esse elo, né, toda essa cadeia de animais que estão envolvidos aí e que são considerados comestíveis, né? E que o veganismo, pelo que eu comecei a pesquisar na época, eu vi que tratava-se de compaixão animal, né? Da não violência, e não só com os pets, não só com os animais considerados domésticos, e sim com todos os animais, né? E foi aí que eu comecei a pesquisar, fui lá no Google, fui no YouTube, pesquisa aqui, pesquisa ali. Lá onde eu achei um canal no YouTube de um rapaz que se chama Vitor Vegano, ou Vegano Vitor, alguma coisa assim. E ele estava comentando de alguns documentários, mas esse vídeo em específico ele estava falando de um documentário que se chama Terráqueos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Esse documentário ele é de 2005, na época ele foi narrado pelo ator Joaquim Fênix. E é um documentário muito forte, né? Um documentário que mostra cenas reais que acontecem, né, nos matadouros, nos abatedouros, ao longo do mundo mesmo, né? São várias cenas, várias situações que mostram a exploração que existe não só na indústria da alimentação, mas na indústria de cosméticos, de roupas, na indústria do esporte, enfim. É um documentário que ele dura cerca acho que de 2 horas e ele mostra de forma assim cruel, né, com cenas reais mesmo, de toda essa exploração que acontece com os animais. E na época ele já tinha falado isso tudo no vídeo dele, né, do que acontecia, mas eu ainda fiquei, né, pensando, falei, nossa, eu vou pesquisar. E aí eu li realmente, né, que falava disso aí que ele tinha abordado no vídeo, e aí eu, entre aspas, fui me preparando para poder assistir esse documentário. E já lendo bastante sobre esse lance aí da causa animal, do veganismo, do que ele abordava, né? E aí foi até que um dia eu falei, não, eu vou assistir o documentário, porque eu já sentia que ia ser uma coisa muito forte, né? Porque os relatos também que eu tinha visto já de algumas pessoas contando, né, que tinha assistido. E aí eu falei, eu vou assistir. E aí foi um divisor de águas, né, gente? Realmente foi uma coisa muito profunda e que mudou, né? Mudou a minha história e a minha visão de mundo mesmo nessa questão animal. Mas eu vou contar isso pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então é isso. Se vocês
Gostaram, né? Quiserem saber um pouquinho mais aí, me acompanhem aqui no canal. Dá um curtir, deixa o seu like, compartilhem. E inscreva-se aqui no canal também, navegue comigo. E aí eu vou trazendo um pouquinho mais para vocês aqui, né, do que eu tenho vivido, né, que já fazem quase 2 anos. E faz um tempinho que eu criei o canal, mas eu estava precisando realmente falar, né, começar a contar um pouco a minha história. Tem bastante canais aqui no YouTube que falam sobre o veganismo, né, cada um contando a sua visão, a sua experiência. E é por isso que eu resolvi também trazer um pouquinho da minha. Então é isso. Beijo a todos vocês e no próximo vídeo a gente se vê. Tchau!